Decoding AI. Olá, sejam bem-vindos a mais um Decoding AI. Nós hoje temos connosco aqui os founders da iHuman, portanto uma empresa criada em 2024, focada no desenvolvimento de automações e agentes de IA para PMEs. Este é um tema que está, de facto, muito em voga e que nós temos muitos empresários, muitas empresas com dúvidas sobre como fazer, como executar. E, portanto, quer o Paulo Ribeiro e o Nuno Oliveira, hoje estão aqui connosco para falarmos um bocadinho deste tema e também, no fundo, trazermos aqui cases práticos, casos de estudo práticos que quer o Paulo, quer o Nuno implementaram então em algumas empresas. Para que, na verdade, vocês, portanto, para que a nossa audiência possa perceber como pode trazer isto para dentro de portas, que ganhos incrementais é que pode ter de produtividade. Portanto, Paulo, Nuno, muito obrigado pela vossa disponibilidade para estarem aqui connosco neste Decoding AI. E então, dando se calhar este kick-off, portanto, estamos a falar de uma empresa nascida há cerca de 2 anos, em 2024, e como é que no fundo nasce a iHuman, ou seja, vocês como é que detectaram este problema no mercado, não é? Que é um problema real, não é? E como é que vocês decidem então, de certa maneira, vamos lhe dizer, produtizar esta solução que depois vão implementando no fundo, fatos à medida para cada uma destas empresas? Uhum. Sim. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Queríamos agradecer isso também. A iHuman surge aqui de uma necessidade que as PMEs têm, muitas das vezes, de inovar tecnologicamente. Ou seja, é necessário hoje em dia manterem-se competitivas, têm que apostar na tecnologia, mas as pequenas empresas, a maior parte das vezes, não têm o seu departamento tecnológico interno. Ou seja, precisam aqui de parceiros externos que os ajudem neste percurso, nesta transição. E é precisamente a partir daí que a iHuman nasce. Ou seja, a IA é o tema que mais se fala hoje em dia. As empresas querem entrar nessas automações, querem ter a IA a trabalhar para elas, mas não sabem por onde começar. Ou seja, é muito importante aqui haver uma empresa que consiga precisamente fazer esta ponte, porque muitas vezes as necessidades das empresas são únicas. Há coisas que se repetem, obviamente, na mesma indústria, mas muitas das vezes são únicas porque cada empresa tem os seus softwares, tem os seus sistemas internos, e a IA tem que se integrar e adaptar à maneira da empresa funcionar. Ou seja, nós criamos a iHuman precisamente para resolver este problema. Boa. Então, se calhar aqui uma pergunta que é, vocês quando chegam às empresas e elas dizem, olha, nós queremos utilizar IA internamente, qual é que é o primeiro erro conceptual que vocês costumam ver? Diria que se calhar o primeiro erro é pensar que a inteligência artificial vai transformar tudo no negócio sozinha, ok? E também eventualmente roubar o trabalho aos funcionários. O que nós temos visto é exatamente o contrário. A inteligência artificial, por um lado, tem de ser implementado pain point a pain point, claro, com uma visão macro da empresa, e segundo, é uma ferramenta que apoia os funcionários e que não está lá para os substituir. Eventualmente no futuro pode haver aqui alguma substituição, mas isso também é o ciclo da industrialização, mas por agora é uma ferramenta de apoio que faz os trabalhadores mais produtivos, permite-os focar em tarefas de maior valor acrescentado e dispensa ali os 1000 Exceis que são utilizados na forma tradicional de trabalho. Nuno, Paulo, mas a vossa principal, digamos, resistência aparece na gestão de topo, tipicamente, muitas vezes, nestas PMEs, até o dono da empresa, ou aparece nos colaboradores por aquilo que mencionaste, que muitas vezes há esta ideia da substituição? Sentem em algum lado mais resistência ou ela é um bocadinho, digamos, transversal? Eu diria que dos colaboradores acabamos por não ter resistência, porque geralmente quando nos sentamos com uma empresa, sentamos também com a parte mais operária, entre aspas, com as pessoas que estão ali efetivamente a fazer o trabalho mais pesado, e eles veem que de facto
aquilo pode ajudá-los bastante e facilitar os seus dias a dia. Paulo, não sei se tens mais algum input nisto. Sim, é um bocado difícil de analisar essa parte, porque precisamente nós sentámos-nos com empresas que já aceitaram reunir connosco. Portanto, em princípio, nessas reuniões vamos ter abertura, não é? Agora, aquelas empresas que nós contactamos, que são muitas que nem respondem, se calhar essas aí poderão estar com relutância em implementar. Agora, o que temos visto é que, assim, não sei se o AI é diferente das outras tecnologias à medida que foram surgindo no mundo, mas eu, por acaso, tenho tido a perspectiva de que as pessoas sabem, de forma geral, da importância da IA e não vejo assim tanta relutância em implementar ou querer fazer projetos desta natureza. Pelo menos não temos sentido muito essa barreira. Paulo, ok, mas não sentem, nós já discutimos aqui, aqui neste fórum com outros convidados, muito esta questão, porque não é específica das PMEs, não é? Mas também perceber se vocês sentem isso, que é muitas vezes o tentar partir para a solução, como vocês diziam, portanto, uma prioridade em resolver a dor, e portanto há uma tentativa de partir para a solução, mas sem uma visão integrada de que ela tem que estar, como algum de vocês disse muito bem, isto transforma o negócio como um todo. Portanto, eu não posso estar numa manta de retalhos a dizer eu quero resolver esta dor que tenho agora aqui e para isso quero esta ferramenta e isso é uma ilha isolada de todo o resto, não é? Vocês sentem isso também, no vosso caso, como já discutimos aqui com alguns convidados, como eu disse, ou a partir do momento que vocês entram a coisa é muito mais, digamos, é muito mais natural que seja transversal para toda a organização? Sim. Do nosso lado, nós trabalhamos um bocadinho diferente de um prestador de serviços tradicional, no sentido que nós começamos sempre com um projeto piloto, ok? Para as empresas começarem a ganhar confiança, não só em nós, mas também na inteligência artificial, e a partir daí vão surgindo mais necessidades, ou seja, o que inicialmente era só para resolver uma dor específica, depois começa a ser pensado para ir resolvendo outras dores dentro da empresa. Daí não estarmos a ver muito esse problema. Claro que por vezes, quando nós nos reunimos sempre com C-Level, por vezes reunimos com diretores de algum departamento, etc., que basicamente são os nossos patrocinadores dentro da empresa e têm mais conhecimento da sua realidade. Ou seja, isto vai um bocadinho com o que o Pedro estava a dizer de pôr o penso num pain point específico. Mas rapidamente depois os temas também passam para a administração e, como mencionei, depois vêm os resultados da primeira automação e de repente já começamos a entrar numa vertente mais macro, o que nos permite também expandir para outras áreas. Sim. Desculpa, Paulo, força, não sei. Eu ia só adicionar que muitas das vezes é preciso ganhar precisamente a confiança da empresa, do cliente, e começar com uma abordagem muito macro, muitas das vezes também implica aqui uma consultoria que é cara. E as empresas preferem primeiro ganhar confiança através de um projeto piloto e depois, a partir daí, começamos a fazer coisas de forma mais estruturada, mais macro. Portanto, diria que é essa a resposta. É interessante, porque eu ia colocar aqui a questão, porque eu percebo isso, que é... vocês devem ter alguns critérios para o projeto piloto, não é? Porque o projeto piloto, estou eu agora a pensar, também se demorar muito tempo a ser executado, perde-se um bocado aquela motivação, não é? Portanto, vocês têm cuidado com a escolha, até por aquilo que acabou agora de dizer o Paulo, vocês têm cuidado, têm critérios vossos para escolher o projeto piloto de modo a que ele seja algo visível, que funcione, e se tem, normalmente estamos a falar de quê? Num agente que faz a gestão de mails, estamos a falar em algo que, como vocês diziam, que passa do Excel para algo muito mais, digamos, ágil e de muita mais efetividade. Tem alguma coisa algum critério para essa escolha? Sim.
Claro que isto não depende só de nós, por vezes os clientes já têm pain points identificados e querem começar logo com um projeto de maior dimensão, mas nós também somos bastante pragmáticos e transparentes e dizemos-lhes logo, ok, vamos começar eventualmente com este, porque este aqui é uma quick win, temos aqui um retorno no investimento bastante mais fácil de medir e depois podemos passar para próximos projetos. Mas mais uma vez, isto não depende só de nós, há empresas que já sabem o que é que querem fazer e já nos aconteceu também o nosso primeiro projeto ser um CRM. E um CRM, como sabem, acaba por ser o coração da empresa. Daí, claro que nós preferimos começar por coisas mais simples, lá está, para vermos como é que a empresa trabalha, também para nós mesmos aprendermos o negócio, porque o objetivo da iHuman é ser a equipa de AI e de IT das PMEs, e daí também queremos ficar especialistas no negócio e os pequenos projetos também nos permitem irmos aprendendo as principais dinâmicas de cada empresa. Tu focaste agora um ponto muito interessante, que foi, tu disseste, a equipa de AI e IT. Ou seja, do ponto de vista de posicionamento de mercado, o vosso posicionamento não está apenas e só como um orquestrador e implementador de soluções de IA para a resolução de problemas, vai mais além do que isso. Como é que vocês... Isto porquê? Porque nós, neste momento, no mercado, estamos a ver várias empresas a ocuparem este espaço, não é? Portanto, de criação de soluções, seja de agentes, seja de outras soluções relacionadas com IA, e estamos, de facto, a existir a entrada no mercado, porque, de facto, existe espaço para ser conquistado. Portanto, como é que vocês, neste caso, se diferenciam? E eu creio que nós, normalmente, quando ouvimos este posicionamento, vai muito mais pela parte de AI, não pela parte do IT. Como é que vocês se revêem, então, desta forma, e como é que se posicionam no mercado para chegarem, então, ao vosso público-alvo? Sim, eu se calhar posso dar aqui a resposta. A nossa diferenciação não é por nos posicionarmos como uma empresa de IT e de tech, de AI, desculpe. A nossa diferenciação é precisamente termos aqui uma abordagem de parceria com o negócio. Nós não queremos fazer um projeto e está feito, vamos para outro. Não, nós temos muito cross-selling dentro dos mesmos clientes, precisamente porque ganhamos essa confiança deles. Nós gostamos muito de perceber o negócio deles e basicamente isso permite-nos ser bastante críticos também em relação ao que eles nos dizem. Muitas das vezes nós dizemos, mas isto faz sentido? Já pensaram nisso? E eles adoram isso, os clientes adoram essa vertente. Ou seja, eu diria que esse é o nosso principal fator de diferenciação, é nós termos aqui uma abordagem muito também financeira à IA, o que é que realmente traz retorno, certo? Orientada para business, porque no final do dia a empresa tem de produzir resultados, não é? E, claro, portanto, isso é que depois acaba por ser a mais-valia. E há uma questão muito interessante que vocês estavam a partilhar há bocado, que é entrar com quick wins, ou seja, para quem nos está a ver, ouvir, enfim, é uma forma muito interessante, não é? Como vocês disseram, de rapidamente provar valor e precisamente desenvolver essa confiança. E um ponto que vocês disseram agora, muito relevante também, que é de facto o cross-selling, ou seja, na verdade, numa organização, há inúmeras oportunidades para a otimização de processos, não é? E eu aqui queria, se calhar, colocar uma questão, ou seja, há alguma vez que vocês tenham dito até hoje a um cliente vosso, olha, isto aqui não é um problema de tecnologia, é um problema que está relacionado, de facto, com um processo já mal construído e que tem de ser redesenhado. Alguma vez vocês tiveram que dizer que não, ou seja, nesta relação com um cliente que está eager por fazer estas implementações? Sim, mais do que uma vez, porque acaba por ser bastante importante, antes de qualquer projeto de inteligência artificial, ter a estrutura bem implementada. E se nós depois não tivermos a estrutura bem estruturada, é como os alicerces, não é? Acaba por depois o resultado não ser o melhor. Daí, nós somos bastante pragmáticos e transparentes, como disse há pouco, e somos os primeiros a dizer que quando achamos que não faz sentido fazer um projeto de todo, ou pelo menos por agora. Sim. E há aqui uma coisa importante, só para esclarecer o ponto anterior. Porque é que nós somos uma empresa de IA, mas também de tech? Acho que é importante dar essa nota. A empresa de tech é por necessidade. Porque vamos imaginar que vocês implementam uma solução de IA, de leitura de faturas.
nós conseguimos fazer isso, mas depois o cliente vai querer fazer a integração com o sistema do ERP. E essas integrações não têm IA, é simplesmente programação, é conectar esses sistemas. Por isso é que somos uma empresa de tech por necessidade, porque a IA tem que se integrar com os sistemas da empresa. Esse ponto que vocês referiram agora, acho que é um ponto muito importante a ser reforçado. Principalmente que nós hoje temos muito aquilo que é prototipagem rápida e um conceito muito associado a vibe coding e rapidamente fazer lançamento no mercado, mas nós, na verdade, vamos sempre precisar desta parte tech, não é? Para realmente dar suporte e construir soluções mais robustas. E acho que isso é um ponto bastante relevante. Ou seja, uma coisa é nós lançamos um MVP, por exemplo, outra coisa é nós efetivamente solidificarmos, integrarmos esta solução dentro da infraestrutura do cliente, educarmos os recursos humanos sobre este novo processo, sobre esta nova forma de fazer acontecer. E esse ponto é relevante, ou seja, é preciso uma solução 360 e não apenas e só um dos lados da moeda, mas sim ambos os lados da moeda. E há bocado a pergunta que coloquei relativamente precisamente a IA e Tech é precisamente para esta definição. Ou seja, para alguém que nos está a ver ouvir e quer contratar um parceiro que faz a implementação, é exatamente não só o parceiro pensar negócio com o cliente, pensar negócio, pensar que problemas é que nós podemos resolver, mas depois a capacidade de implementação também, inclusive, é o que vocês disseram agora, para fazer esta parte tech, que é realmente uma entrega 360, porque é efetivamente, ou seja, é, digamos, uma solução chave na mão. Uma solução chave na mão. Só antes de falarmos aqui de alguns cases que acho que seria muito interessante para a nossa audiência perceber de forma mais concreta como vocês referiram. Primeiro, vocês, quando chegam a uma organização, como é que funciona o vosso processo? Vocês tentam, então, descobrir onde é que estão os gargalos, que tipo de inputs precisam para depois gerarem os outputs, ou seja, para quem nos está a ver ouvir e de forma a perceber um bocadinho mais prática, como é que este processo, esta framework funciona, como é que vocês fazem, então, esta implementação? Imaginemos que há algum empresário que nos está a ver, ok, mas como é que na prática eles fazem? Eles chegam à minha empresa, procuram por gargalos, depois vão perceber que dados é que nós temos, ou seja, que inputs é que nós temos, quais é que são os outputs que nós queremos. Portanto, como é que funciona um bocadinho mais o framework e a sua implementação? Sim. Força. Sim, inicialmente começamos sempre por pedir para nos explicarem o negócio, porque isso é sempre a pergunta básica, mas que muitas vezes não é feita, porque assim já começamos a perceber, pelas palavras dos decision makers, a visão do próprio negócio, onde é que estão e onde é que querem chegar. Depois, a segunda fase será efetivamente começar a identificar pain points. Porquê pain points e não oportunidades? Os pain points muitas vezes são quick wins, como estávamos a falar há pouco. Isso permite-nos, mais uma vez, começar já a gerar investimento. Claro que depois também há sempre oportunidades de expansão, aumento de vendas, seja através da qualificação do leads, etc. Mas começarmos sempre pelos pain points é a melhor solução. Sendo que muitas vezes as empresas já os sabem, e outras vezes nós ajudamos a identificar, seja com exemplos, seja também com brainstorming, que é uma parte muito importante da nossa abordagem. E tenho-vos a dizer que, se calhar, antes da iHuman, eu não percebia assim muito de vários negócios, agora já sou especialista em carregadores elétricos, em têxtil, em mil e uma coisas, e acho que o Paulo pode dizer o mesmo. Sim, sim. Aqui esta componente é mesmo muito importante de perceber o negócio, porque lá está, as soluções de IA têm que resolver problemas no negócio, não é? Portanto, é importantíssimo essa parte, e é o que realmente os clientes querem. Muitas das vezes não querem diferentes parceiros para a mesma solução, querem uma chave na mão, querem que seja uma empresa a identificar o problema, a desenvolver a solução e implementá-lo. Boa, parece-me excelente. Se calhar podemos agora... Pedro, não sei se querias fechar aqui, a seguir vamos para os case studies. É só fazer um reforço, é um bocadinho isso, que isso verifica-se realmente, que é, daí a minha pergunta há bocado, isto não é, há muita, ainda a imagem nas empresas, nomeadamente nas PMEs, que isto são zonas de picagem individuais para resolver realmente os problemas que se têm. E nós estamos a perceber que a IA é muito mais do que isso, quer dizer, a IA é uma forma diferente de eu pensar o negócio, é uma forma diferente de eu organizar o meu negócio, e é por aí que tens de começar, não é? Porque se tu começas, tu, empresário, se começas, e os empresários que nos estão a ouvir,
se olhas para a IA como uma forma de resolver problemas técnicos ou problemas tecnológicos, ou se olhas para a IA como uma tecnologia, está-se a perder todo o outro ecossistema, e eu acho que isso que é importante. E revejo-me nisso, que é muitas vezes o problema tecnológico, o problema técnico é uma forma de eu entrar para depois poder ajudar a transformar por inteiro todo o negócio, como vocês disseram, imobiliário, de carregadores elétricos, seja do que for. Exato. Se calhar então, passando agora naquilo que é transformar o negócio, não é? Virmos aqui alguns cases práticos que vocês têm, que é, por exemplo, podemos começar pela PlayUp. Portanto, temos aqui um parceiro na área fashion. Qual é que foi o problema que foi detectado? Como é que vocês definiram KPIs de sucesso, não é? E o que é que implementaram? Ou seja, de forma a que quem nos está a ver ouvir perceba efetivamente os ganhos de produtividade, mas não só de produtividade. Esta produtividade depois manifesta-se de várias formas, não é? Portanto, manifesta-se na redução de custos, manifesta-se em geração de mais receita. Portanto, como é que, olhando para o gargalo, que neste caso a marca tinha, que KPIs definiram para então o output que implementaram? Sim. Paulo, se calhar fico com esta e tu ficas com a seguinte. Sim. Ok. Pronto. A PlayUp é uma empresa de roupa de bebê. Eles basicamente produzem para outras marcas e também têm a marca própria, que é PlayUp. Na verdade, a empresa chama-se At4. E todos os anos eles têm 2 coleções por ano. Okay? Estas 2 coleções, cada uma delas tem mais de 500 produtos. E na altura, antes da iHuman, eles estavam, em cada coleção, tinha uma pessoa que pegava numa peça, punha em cima de uma mesa, escrevia uma descrição para o website. E estamos a falar em fazer isto para 500 produtos. Se formos para um ano, estamos a falar em 1000 produtos. Por cada coleção, esta pessoa estava a demorar mais de um mês a escrevê-las todas. E o segundo passo seria traduzi-las para vários idiomas, visto que a PlayUp é uma marca internacional. E o terceiro seria criar SEO no Google para maximizar depois também os resultados na pesquisa orgânica. O que é que nós fizemos? Nós basicamente criamos um agente que olha para a peça de roupa, olha também para os dados sobre a peça que estão na base de dados, ou seja, mais uma vez a importância de termos aqui a integração com o IT tradicional, e com base nisso criamos uma descrição, criamos traduções em 5 idiomas e criamos o SEO. E os resultados foram impressionantes. A Beatriz acho que está muito contente com a automação. Basicamente agora, em vez de perder mais de um mês a escrevê-las todas, passa um dia a revê-las. A tradução trouxe uma redução de custos enorme, porque se falarmos em 5 idiomas, 500 produtos por coleção e vários campos, que não é só a descrição, mas também o título e etc. Estamos a falar em vários milhares de euros poupados. E o mesmo para o SEO. O SEO depois também deixou de haver a necessidade de ter uma empresa especialista no tema a gerar o SEO. O retorno do investimento tem muitos dígitos, mas por coleção creio que estamos a poupar vários milhares de euros por coleção, o que é bastante bom para a PlayUp e também para nós, que ficamos bastante contentes com o sucesso deles. E há outro fator, além do retorno económico, não é? O financeiro, que é importante, há a própria questão da humanização do trabalho, não é? Porque não há trabalho, desculpem, eu estou a usar a expressão, mais estúpido do que estar a fazer sempre transcrições permanentes, copy-pastes, ou seja o que for, quando isso é um trabalho, não é? Que não traz, deixem entre aspas, pouco valor acrescentado, digamos. Pouco valor acrescentado. E realmente é uma prova deste paradoxo que é, no caso da IA, quanto mais tecnologia, mais humanização até do próprio trabalho, não é? O que desconstrói um bocado aquela coisa de que a IA vamos ser todos robôs, ou não é? Há este exemplo, este case que estão a repisar não, a demonstrar, realmente tem esta questão, é que a IA
para já, pelo menos no estágio atual dela, é acima de tudo para automatizar uma série de processos que são poucos diferenciadores para o ser humano. Exatamente. Isso também, o Pedro usou aí uma boa expressão, que é a humanização, que é algo que muitas vezes, se calhar, as pessoas pensam que num chatbot, numa ferramenta de descrições, como a que estávamos a mencionar, a comunicação vai ficar totalmente robotizada e sem qualquer tipo de personalização, mas não, é possível também treinar os modelos para que todas as comunicações sejam no tom de voz da marca. Isto foi o que aconteceu também na PlayUp. Se fizermos uma comparação entre os dois processos, não vamos notar praticamente diferença nenhuma, porque nós moldamos o modelo também para manter o tom da marca fofinho, entre aspas, porque é uma loja de roupa de bebés, como estava. Um ponto aqui só, e se calhar o Paulo, eu não sei se este complementar, que era como é que, imaginem, temos um profissional de marketing que nos está a ouvir. Como é que, neste caso, o profissional de marketing se reposicionou perante este novo processo, esta redefinição desta tarefa? Ou seja, tendo como elemento humano central, né, como é que vocês fizeram esta reeducação, reposicionamento? Sim, aqui a parte do marketing também mudou muito, ok? Não só estas ferramentas vieram melhorar o dia-a-dia das pessoas, mas também mudou o comportamento das pessoas em geral. Por exemplo, se calhar o Marcos e o Pedro de antes, para procurar um restaurante, procuravam no Google. Se calhar hoje em dia já vão procurar no ChatGPT. Ok, diz-me os melhores restaurantes no Porto, por exemplo. E isto também veio criar mais necessidades para a equipa de marketing, porque agora não só se tem de preocupar com a otimização no Google, que continua a ser uma fonte importantíssima, mas também nos LLMs. Daí é um bocadinho mais como as industrializações passadas, onde uma porta se fecha, outras se abrem. Capa, olhando agora aqui para um outro case que nós aqui temos, que é um case da Universo, não sei se estou a dizer bem, que é, vocês neste caso, já mais num foco agora de sales, não é? Portanto, já mais num foco de outbound, de fazer outreach, de chegar a leads, de qualificar essas leads. Portanto, qual é que foi então o gargalo que vocês encontraram, dando aqui também o contexto da organização, que KPIs então definiram, sempre que nós aqui já falamos alguns, e como é que então mediram o sucesso? Ou seja, agora falamos de um caso para uma equipa de marketing, não é? Portanto, como é que esta equipa, por exemplo, na área da moda, pode otimizar grandemente a sua produtividade, e agora, passando para um caso mais para a equipa comercial, como é que vocês aqui estruturaram e implementaram este caso? Sim, eu se calhar posso explicar a solução. Confesso que não sei os KPIs de cor, se eu não souber, depois pode dizê-los. Pronto, a Universo é uma escola de condução. Ou seja, tem que estar consistentemente a arranjar novos alunos para a escola. Uma das principais fontes de angariação é através de ads. Eles fazem muitos anúncios, não é? Fazem uma landing page em que uma pessoa pode preencher os seus dados de contacto para saber mais informações. O que é que acontece? Isso já existia antes da nossa solução. O que é que não existia? Era rapidez no contacto. Porque quando a lead demonstra ou preenche aquele formulário, vamos dizer assim, que está no pico de interesse. Está naquele momento em que tem aquilo na cabeça e quer saber efetivamente mais. Porque se a equipa comercial contactá-la passado 4, 5 dias, se calhar entretanto já arranjou outra que a contactou primeiro. A temperatura já baixou, não é? Já baixou, exatamente. É muito importante aqui nesta parte comercial a rapidez e a eficiência. E o que é que nós fizemos? Nós fizemos uma automação pelo WhatsApp, porque nesse formulário online a pessoa pode escolher um método de contacto. Acho que tem telemóvel, telefone, chamada, não é? E WhatsApp, e a maior parte deles escolhe o WhatsApp, porque é um método muito utilizado hoje em dia e é muito fácil, muito simples. E basicamente o que nós fazemos é, quando uma lead preenche esse formulário, nós despoltamos, passado uns minutos, também para não ser logo imediato, despoltamos uma mensagem no WhatsApp, a perguntar
a dizer, somos o assistente digital da Escola de Condução. Tem aqui alguma questão que possamos esclarecer antes de eventualmente marcarmos uma reunião, uma visita à escola. Ou seja, eliminando aqui este tempo entre o interesse e o contacto, aumentamos a taxa de conversão bastante e o número de reuniões. Eu não sei os KPIs, se eu não souber. Sim, nós implementamos isto por volta de julho, agosto, e em novembro, finais de novembro, quando fizemos a medição dos KPIs, o número de reuniões tinha dobrado. Por isso, em pouco tempo, começou-se a ver um grande aumento das reuniões, que é excelente. Isto também é ótimo no sentido que eles estão-se a adaptar às novas gerações, porque o WhatsApp é uma ferramenta usada cada vez por novas gerações. Daí os métodos de contacto tradicionais já não resolverem tanto. Se calhar há uns anos atendíamos todas as chamadas, se calhar hoje em dia, se nos telefonarem já vamos pensar que é spam, mas se nos mandarem uma mensagem no WhatsApp, a seguir a nós termos demonstrado interesse, vai ser bastante melhor para o cliente e também, felizmente, para a Escola de Condução. Ou seja, mais um caso prático, e é uma preocupação que uma das nossas intenções para este podcast é mesmo esse, casos práticos. Nós normalmente falamos bastante diversos temas dentro do contexto IA, nem sempre vamos à granularidade, e nós hoje temos a oportunidade de o fazer, e eu acho que é muito interessante para quem nos está a ver a ouvir, perceber exatamente que tipo de processo é que estamos a falar e quais são as melhorias que podem ter. Imaginem uma PME, falamos agora ao caso de uma escola de condução, que dentro daquele que é o seu processo comercial, neste caso de outbound, pode ter um melhor atendimento ao cliente, pode ser mais rápido, pode ser mais célere, pode qualificar melhor a lead. Tudo isto é relevante e tudo isto pode ser feito depois em escala. E nós sabemos da importância que temos ao final do mês de pagar contas e de sermos o mais ágeis possíveis, porque depois é a diferença entre quem está a fazer e quem não está a fazer. E é um comboio que está a passar, há quem vai entrar, vai fazer, e esta escola vai claramente estar muito à frente daquelas que, por exemplo, não estão a fazer, ou seja, tem ganhos de competitividade efetivamente brutais. Nós temos aqui um terceiro case que também é interessante nós falarmos numa outra área também, ou seja, mais do ponto de vista de back-office, mais do ponto de vista até da própria faturação, contabilidade, que é o caso da Living Group. Portanto, mais uma vez aqui, e agora, dando um terceiro case de uma área funcional diferente da empresa, qual é que foi aqui? Portanto, o que é que faz o Living Group? Qual é o contexto? Qual é que foi o gargalo que vocês detectaram? E como é que, no fundo, implementaram e melhoraram este processo e que ganhos de produtividade é que existiram? Certo. Pronto, a Living Group faz parte de um grupo de empresas da Pagani Capital. E especificamente a Living Group organiza e faz explorações imobiliárias, ou seja, encontram edifícios passíveis de serem remodelados, normalmente são edifícios grandes, e depois o objetivo passa por encontrar pessoas que queiram fazer a exploração desse edifício. Ok? Devido à natureza do negócio, eles recebem muitas faturas, seja de fornecedores que vão fazer efetivamente as obras, seja de fornecedores que colocam a mobília nos apartamentos, etc. Ou seja, há faturas de energia, muitas das vezes. Pronto. Eles recebem uma quantidade grande de faturas e tinham uma pessoa a passá-las todas à mão para um mapa de pagamentos que eles têm em Excel para fazer o controle dos pagamentos. E basicamente esta pessoa disse-nos que perdia praticamente um dia por semana nesta tarefa. Também de baixo valor acrescentado, como o Pedro mencionou há pouco. Ou o Marcos, já não me recordo. E basicamente o que nós fizemos foi, eles recebem as faturas por e-mail, nós colocamos aquilo diretamente na Drive, porque eles gostam de documentar tudo na Drive, no Outlook, no Microsoft 365, pronto, e basicamente nós fazemos vamos buscar a fatura ao e-mail, fazemos o processamento, ou seja, extraímos os campos necessários e colocamos isso de forma automática nesse mapa de pagamentos. Já com regras de negócio também inclusive, ou seja, não é só dizer qual é o preço, qual é o fornecedor, nós já fazemos a atribuição dessa fatura ao projeto, tendo em conta, por exemplo, a morada de faturação.
porque sabemos sempre o mais que... personalizado possível, não é? Ou seja, a solução é sempre tailor-made para o cliente. Exatamente. Eles têm muitos projetos e precisam de alocar a fatura aos projetos. E nós fazemos essa lógica através da IA. Pronto, e basicamente gostaram imenso. Estamos a ler aproximadamente 98% das faturas de forma automatizada, e esse dia de trabalho por semana já pode ser aplicado em tarefas de maior valor acrescentado, o que é muito, ao final de um ano é muito tempo. E inclusive eles agora querem fazer a integração deste processo com o ERP, ou seja, querem fazer o lançamento na contabilidade de forma automatizada, e também já nos falaram desse projeto, que estaremos para começar em breve. Ou seja, mais um caso e mais um exemplo de produtividade concreta. E tinha agora aqui uma questão, que era, para uma empresa que nos esteja a ouvir, para um empresário que nos esteja a ouvir, qual é que é, na vossa perspectiva, o stack mínimo tecnológico, se ele necessita de existir, ou até mesmo, se calhar é mais uma questão do mindset, qual é que é o mindset certo para se escalar com estes processos com IA? Ou seja, para uma PME, imagine que não tem um CTO, que não tem, até muitas vezes tem realmente uma equipa bastante reduzida. Qual é que vocês consideram que é o mínimo que uma empresa precisa? É mais uma questão de cultura, de mindset, que é um tema que nós temos falado bastante. Do ponto de vista tecnológico, de ferramentas, há algum stack mínimo? Como é que vocês trabalham esta abordagem? É uma excelente questão. Em termos de stack tecnológico, basta terem e-mail e Excel, que já dá para fazer muita coisa. Não é preciso assim grandes softwares. Em termos de mindset, é literalmente estarem disponíveis a ouvir e a também incentivar as pessoas a identificar onde é que perdem mais tempo, o que é que pode ser melhorado, e muitas vezes também incentivar as pessoas a pensar nos próprios processos, que, como mencionaste no início, Marcos, por vezes a própria definição do processo ajuda a melhorar os processos da empresa, não é? E depois também implementar a inteligência artificial se ainda for necessário. Boa. Paulo, não sei se ias complementar. Não, é assim, se calhar posso dizer só que, obviamente, se existirem softwares já a ser utilizados que tenham integrações via API, obviamente que é mais simples construir fazer a ponte entre os programas, mas como o Nuno mencionou, é possível fazer muita coisa com Outlook e Excel, que é precisamente este caso da Living Group. É simplesmente isto. Agora querem fazer a integração com o ERP, mas isso é mais um add-on, porque gostaram muito da automação. Uma pergunta para vocês, que conjugam aqui esta componente business e esta componente tech de implementação. Até que ponto, na vossa perspectiva, até no seguimento daquilo que falámos há pouco, do Vibe Coding, até que ponto soluções, ao dia de hoje, no-code ou agentes de IA, talvez já resolvam, se calhar, uma grande parte, 80%, 90%, se calhar, de grande parte de processos que podem ser claramente redesenhados para aumento de produtividade? Ou seja, o que eu quero dizer, na verdade, é que qualquer organização, independentemente da sua dimensão, pode ter ganhos de produtividade. Vocês conseguem, de alguma forma, pela experiência que estão a ter, até por já terem trabalhado em diversos verticais, qual é o impacto realmente que isto consegue ter na organização? Isso é uma ótima questão. Que, em termos de impacto, eu diria que para empresas em grande crescimento, ao implementar estas ferramentas, depois acabam por ter um colaborador que, se calhar, em vez de demorar uma semana a fazer o trabalho, se calhar leva 2, 3 dias. Ou seja, conseguem escalar muito mais facilmente sem terem de aumentar aqui a capacidade, os custos fixos. Desculpa só, deixa-me só colocar-te um parênteses, por favor, no seguimento até do que disseste agora. Vocês consideram importante, até para terem algum legacy naquilo que fazem, existir alguém internamente que precisamente seja o vosso AI champion, que seja aquela pessoa que internamente leva depois e fica com o legacy de implementação da solução? Sim, é importante. Depois vai depender também da estrutura da empresa. Em organizações um bocadinho maiores, também notamos que depois temos um AI champion em cada área. Mas, obviamente, que é sempre bom ter um principal contacto para desbloquear temas. Sem dúvida. Paulo, mais uma vez,
não sei se vais ou não complementar. Como estás com o micro aberto, eu não sei se vais ou não complementar, percebes? Daí só a minha dúvida. Certo. Eu estou sempre com o micro aberto, porque não tenho ruído à volta. Boa. Não, mas acho que o Nuno nos respondeu bem. Acho que não tem nada a acrescentar neste ponto. Boa. Uma questão. Vocês até agora, ou seja, as soluções que nós falamos até agora acabam por ser, na verdade, soluções internas, ou seja, não são facing client solutions, right? Ou seja, não são soluções onde a empresa está a comunicar diretamente com o mercado. Vocês já desenvolveram alguma solução onde a solução comunica diretamente com o mercado, comunica diretamente com o cliente e tiveram esse receio por parte da empresa do género, não, internamente o processo é nosso, nós controlamos, entre aspas. Mas se for para o cliente, será que existe algum medo de que a ferramenta, se calhar, não se comporte da forma adequada, na sua semântica, naquilo que é a solução? Ou seja, dito de outra forma, vocês definem guardrails, ou seja, como é que fazem a supervisão, este fallback humano na prática? Sim. O primeiro ponto é sempre testar muito, ok? Testar para diferentes cenários e, apesar de estarmos numa nova era, as formas de trabalhar podem ser semelhantes, ou seja, trabalharmos aqui numa forma ágil. À medida que vamos desenvolvendo, as empresas vão testando de forma a que depois vá sendo tudo construído em conjunto. Em relação à tua questão, também é bastante boa. Por acaso, acho que é muito raro termos uma alucinação, que acho que é isso que estás a mencionar. Nós temos aqui sempre muito cuidado. Primeiro de tudo, quando definimos os nossos modelos, para quando não souber alguma coisa, para não responder, dizer, neste momento não sei, por favor contacte o Customer Support ou qualquer coisa assim. E também temos a temperatura dos nossos modelos é bastante baixa, de forma a evitar este tipo de cenários. Claro que depois temos circunstâncias e chatbots, por exemplo, de recomendações, em que é preciso ter aqui um bocado mais de criatividade, mas conseguimos sempre proteger bastante bem e formatar bem as respostas para que o modelo, para que não haja qualquer tipo de alucinações. Por vezes pode dar respostas que não são tão corretas, mas é raro. A maioria das vezes que não sabe, pede para contactar alguém humano. Sim. E muitas das vezes, pegando também aqui no que o Nuno disse, nos chatbots, nós normalmente, a não ser que as empresas digam que não, nós damos sempre esse fallback humano. Ou seja, se o usuário disser quer falar com um humano, nós vamos passar a conversa, desde que seja num dia útil de trabalho, não é? Ou então criamos um ticket no próprio CRM da empresa para depois um humano tratar do assunto. Ou seja, o objetivo aqui da IA é resolver aquelas perguntas repetitivas, que são sempre iguais, mas em casos específicos, que são poucos, felizmente, pelo menos da nossa experiência, aí sim, entra o humano. Eu tinha agora uma questão que é um bocadinho o fecho no sentido de voltar até um bocadinho atrás, mas pegando neste ponto, que é os nossos empresários, nomeadamente nestas PMEs, eles têm já a noção do impacto global que a IA está a trazer ao negócio, que vocês agora, nestes cases práticos, foram dando vários exemplos. Portanto, eles têm essa consciência ou ainda têm uma coisa muito clara que é, eu com isto consigo poupar dinheiro. Querendo dinheiro, dizer tempo ou euros, seja o que for, não é? Portanto, nós percebemos que em organizações de maior nível o entendimento que já há, não é? Mas isso é 1 ou 2% do nosso tecido empresarial. Portanto, não é propriamente aquilo que é relevante, digamos assim. Mas nós temos um tecido empresarial de, não sei, 97, 98 PMEs, e realmente eu tenho essa curiosidade de quem anda muito perto de lá como vocês. Quer dizer, há ainda uma questão de, isto dá-me para poupar dinheiro, ou já há uma ideia mais global do impacto, ou até uma terceira via que é, entramos para poupar dinheiro e depois as pessoas percebem o impacto todo no negócio. Isto é também já falamos aqui várias vezes aqui no podcast, acima de tudo com o receio de que algumas dessas empresas podem perder competitividade se não avançarem para este tipo de soluções, não é? Que é isso que nós estamos, ao fim e ao cabo, a falar. Não é? Sim.
Se calhar posso dar aqui o meu input. Basicamente, as empresas têm receio de perder competitividade e têm razão para isso, não é? Porque hoje em dia o desenvolvimento tecnológico acontece a uma velocidade incrível, especialmente no espaço da IA. A cada semana quase há um novo modelo a ser lançado, há uma nova tecnologia. Portanto, isto cria aqui também algum pânico saudável nos decisores das empresas. Ou seja, eu acho que a importância da digitalização e de implementar IA, acho que grande parte dos empresários já a tem. Agora, depende de quem é que se vai adaptar mais rapidamente ou não. E esta parte de manter competitividade, acho que está bastante clara. Veem isto como uma oportunidade de cortar custos, sim, isso vemos muito frequentemente. Mas a partir do primeiro projeto acho que começam a pensar numa perspectiva mais macro, mais global. Como é que realmente eu posso começar a ser mais eficiente como um todo? Como é que eu posso estruturar melhor os meus dados? Ou seja, começam a olhar para isto de uma forma mais estratégica. Mas não tanto inicialmente, acho que precisam do projeto piloto para ganhar a confiança na tecnologia. Certo, a ideia que eu tinha era isso, realmente estavas a dizer, Paulo. E agora isto entronca na segunda questão, que também já referiste aí, e eles têm a sensibilidade de perceber que com a evolução que estamos a ter, que isto é um processo que vai ser contínuo, deixem-me dizer assim um bocado a brincar, eles não se vão livrar de vocês tão cedo, não é? Portanto, há aqui um processo que tem aquele efeito que referias, que é o grande risco, na minha perspectiva, desta tecnologia de inteligência artificial, e realmente desse aumento de competitividade nos traz, é que se nós pararmos, corremos o risco depois de não voltar a apanhar o comboio, não é? Porque este comboio é muito rápido. Achas que já é ou acham que já é esta consciência de que isto é algo que eu não posso, também não quero dar aquela questão de que só existe isto agora, não sabemos que não é verdade, mas explicar que a evolução tecnológica, como dizias, é de tal maneira exponencial que é importante que eu continue atento, porque eu não tenho o problema resolvido de vez, muitas vezes, não é? Sim. Eu acho que esta mentalidade, não, pelo menos da nossa experiência, não existia tanto há uns anos, agora começa a existir. Acho que as pessoas estão cada vez a ficar mais com a noção de que a mudança é contínua, e daí a importância de terem um parceiro tecnológico de confiança, que consiga precisamente fazer esta evolução e participar na evolução do negócio. Portanto, e vemos isso em muitas coisas. Por exemplo, não sei se vocês sabem, houve há pouco tempo um programa do Banco de Fomento chamado IA para PMEs, e o número de candidaturas foi muito elevado. Ou seja, isto mostra que as empresas portuguesas estão à procura destas soluções. Obviamente que se for com financiamento muito melhor, mas o mercado está ciente desta necessidade, porque as coisas mudam rápido hoje em dia e os negócios têm que se adaptar. Paulo, e acrescentando àquilo que disseste, até porque isto depois houve aí, esta questão dessas candidaturas também ao PRR, também é outro sinal, porque estamos a falar de candidaturas com um apoio a fundo perdido de 75%. Eu não me recordo de haver um apoio tão grande. Portanto, há esta questão do Banco de Fomento, realmente. Começar a ser os resultados, porque coincidentemente nós estamos a falar hoje, quarta-feira, começaram a sair ontem os resultados e de todas as empresas que eu conheço, os que vieram aprovados, também eles podem ter deixado para o fim os que não são aprovados, não é? Mas há essa vontade geral, houve uma adesão muito grande, há esse apoio muito grande, e quando normalmente estamos habituados, mesmo na questão da transição digital, quando há muitas candidaturas, eles dizem assim, acabou, a partir daqui não vamos analisar mais, acabou. Não é o que está a passar aqui neste caso, e isso realmente, ontem foi uma surpresa que eu tive, que falei com 3 ou 4 pessoas que fizeram esse tipo de candidaturas, e eles dizem, não, mas está a vir tudo aprovado. Havia aquela questão que referiste, é que há um bolo global e eles estão a meter, muitas delas foram o apoio do Banco de Fomento também, não é? E o bolo é global e paradoxalmente, ou não, esta é muito mais vantajosa para as empresas, esta questão do PRR do que o de Fomento. Portanto, há algumas ainda, mas eu acho que há esse sentimento realmente, há o sentimento geral,
Opa, se calhar porque a própria União Europeia já sentiu que perdeu o comboio, não é? Em termos macros, perdeu o comboio para a China e para os Estados Unidos. E se calhar é curioso, porque nós percebemos o que está acontecendo na prática, em muitas PMEs estão a ter esse apoio, é realmente o consubstanciar de um arrependimento que começa a aparecer dentro da União Europeia, não é? Desde do AI Act até todo o resto, e eu acho que isso está realmente a chegar, e é isso, pronto, é curioso, porque os apoios são apoios muito estruturais e de uma dimensão que não tínhamos tido até agora, noutra área. Uma pergunta para vocês. Há algo que vocês nunca recomendariam que fosse automatizado, ou 100% automatizado, mesmo que fosse possível tecnicamente? Sim. Eu não recomendaria, por exemplo, recolha de feedback automatizado. Ou seja, quando estamos a falar de uma empresa prestadora de serviços, pelo menos o que nós percebemos cada vez mais é que o AI está aqui para ficar, mas as pessoas muitas vezes ainda compram a pessoas. E também parte do nosso sucesso como empresa tem muito que ver com as relações que nós conseguimos também construir com os decisores dessas empresas, de confiança, de ligação. E eu acho que a questão de ainda fazer uma chamada telefónica para a pessoa e perguntar se está tudo bem, fazer um follow-up, acho que é ainda muito importante e acho que nunca vai mudar isso. Sim, eu concordo. E também, eventualmente, adicionar aqui, se calhar, uma coisa ainda mais prática, que é os chatbots por voz proativos. Ou seja, fazermos aqui um chatbot que automaticamente vai telefonar a pessoas. No papel é uma boa ideia, mas tendo em conta que hoje em dia somos bombardeados com chamadas de spam, acaba por ter o efeito contrário. Mas chatbots de voz incoming, isso são excelentes. Agora, outgoing, acho que para já ainda não estamos nessa fase. Boa. Então, para fecharmos aqui o podcast, se nós temos alguém que está numa PME, decisor, quer agir já hoje, qual é que é o primeiro processo que, na vossa perspectiva, ele deveria mapear com IA e qual é que deveria evitar, por outro lado? O primeiro processo seria marcar uma reunião com a iHuman, obviamente. A primeira coisa que geralmente nós recomendamos é juntar as necessidades principais das equipas, porque as equipas é que depois têm a mão na massa no trabalho mais repetitivo, e esse é sempre o primeiro ponto. Fazer um levantamento de pain points que possam ser resolvidos já no curto prazo. Boa. Então, desta forma, chegamos ao fim aqui do nosso podcast. Eu acho que tivemos essencialmente algo que é muito relevante, que são insights práticos e resolução de problemas concretos. Ou seja, há um problema, como é que nós abordamos o problema, como é que nós resolvemos o problema, como é que nós criamos uma solução melhor, como é que nós criamos um novo processo e como é que nós, inclusive, redefinimos aquilo que é a tarefa da pessoa dentro desse processo e dentro desse contexto. Nós demos vários casos, pegamos na área de marketing, pegamos na área comercial, pegamos na área mais administrativa, na área da contabilidade, sempre com casos concretos e que nos permitiram perceber, efetivamente, os ganhos de produtividade para este departamento e, em consequência, para a própria empresa. Dito isto, Paulo, Nuno, muito obrigado pela vossa disponibilidade para estarem no podcast e partilharem mais do que mindset, em concreto, como é que estão a resolver problemas no mercado, neste caso com a iHuman. Portanto, na verdade, falamos de vocês estarem a resolver problemas no mercado e encontrarem soluções melhores para esses problemas junto do mercado e junto dos vossos clientes. E, portanto, muito obrigado pela vossa disponibilidade. E para quem nos está a ver ou ouvir, já sabe, subscrevam o nosso canal no YouTube, sigam-nos também no Spotify e no LinkedIn. Paulo, Nuno, obrigado uma vez mais. Pelo convite. Obrigado. Muito obrigado. Um gosto. Obrigado. Obrigado. Decoding